Boa noite, gente. Boa noite. Isso aí. Obrigado pelo boa noite. Eu preciso dar um recado, mas antes eu preciso fazer um agradecimento. Vou chorar de novo, né? O André já me fez chorar e o Isaac. Vou chorar de novo. Eu sempre tive um sonho de trazer música para essa casa. Por causa disso. Pelo que aconteceu aqui essa noite. A música, ela prepara o ambiente, a vibração do ambiente de uma forma homogênea. Quando a gente está falando aqui na frente, fazendo uma preleção, cada um interpreta de uma forma. Então eu estou soltando uma mensagem aqui, dentro do tempo de entendimento da Tati, ela imagina alguma coisa, cria uma forma pensamento. O seu Antônio, dentro do tempo de entendimento dele, imagina outra coisa, outra forma pensamento. E aí a gente vai misturando essas formas pensamentos e cria uma energia da casa, que não é uma energia homogênea. Ela é misturada, né? Dentro do que vai no coração de cada um. Por que a música? Porque ela torna isso homogêneo. O toque do violão, a voz de quem está cantando e a letra da música, ela faz com que a vibração fique homogênea. E a espiritualidade tem mais facilidade para trabalhar conosco. Porque está todo mundo com o coração igual. Fica todo mundo leve, não fica? Fica todo mundo em paz. Eu chorei que nem uma criança. Bom, eu já choro, tenho chorado por qualquer coisa. A gente vai envelhecendo, vai chorando. Depois de velho a gente aprende a orar e chorar quando vai envelhecendo, né? Então, mas hoje eu chorei ainda mais assim. Primeiro, a emoção que essa música me causa e de ver, né, aonde essa dupla está chegando. Eles vêm de sábado ensaiar. Não é assim do nada. Eles vêm ensaiar. Vai ter turnê também. Aproveita para pegar a autógrafo agora. Então, quando eles cantam aqui 15 minutos, foram 4 horas de ensaio, 3 horas de ensaio, numa manhã de sábado, enquanto a gente está se divertindo aí, andando por aí, eles estão se esforçando para trazer isso para nós. Então, minha gratidão em nome da casa, pelo que vocês estão fazendo por nós, né? E aí nós temos um outro trabalho legal aqui que começou de quinta-feira, que é com o seu Nelson. Quem veio no primeiro evangelho, estudo do evangelho? Gente, é terapia coletiva. É fantástico. Eu não pude vir, a gente estava fora, mas quem vir vai gostar. O que acontece? Pelo menos era assim, eu acho que não mudou. A gente faz uma roda aqui, e aí a gente faz um estudo sistêmico do evangelho. E todo mundo tem o direito de dar opinião, de dar um entendimento, de discordar. Ah, mas eu não acho que isso é justo, mas eu não acho que é aquilo, mas isso me causa dor, mas entender assim me faz sofrer. E a gente vai se curando, um olhando a dificuldade e o entendimento do outro. É fantástico. Começa às 8, vai até 9h30? 9. É uma hora que faz diferença na semana da gente. E o seu Nelson foi aquele senhor que fez a palestra a semana passada. O conhecimento que aquele senhor tem, quem puder vir aprender um pouquinho, não só de espiritismo, mas de vida, vai ganhar pra caramba. Não tenha dúvida. Estou muito feliz que esse trabalho voltou, nós paramos por conta da pandemia, e ele bateu no peito e falou, eu vou fazer. Né? E tá aí. Só quem conhece o seu Nelson com mais intimidade, sabe todas as dificuldades que ele passou para estar de volta fazendo palestra, para estar de volta fazendo evangelho. É fantástico. E o conhecimento que esse senhor tem, a gente precisa aproveitar quando puder. Não precisa vir toda quinta, se você vier uma vez por mês, 2 vezes por mês, semana sim, semana não, não tem problema. Chega que dá para estudar com ele, dá para aprender e beleza, tá bom? Fica aí o recado e o convite. Nessa quinta-feira, às 8 horas, ele está aqui. Pode chegar e se aconchegar. Não era minha palestra hoje, mas por conta de uma infelicidade aí, um imprevisto do Cláudio, a espiritualidade me convocou. Eu soube dessa palestra, que eu teria essa oportunidade, era umas 4h15 da tarde. E a espiritualidade é um bagulho louco, né? Vamos falar com a linguagem dos jovens, o bagulho é louco da espiritualidade. Meu dia estava de ponta cabeça, de repente, 2 pessoas foram embora do meu ambiente de trabalho, exatamente as pessoas que estavam me causando um certo desequilíbrio, tiveram um imprevisto, tiveram que sair correndo, tudo se harmonizou, as coisas começaram a dar certo, e
eu não achava palestra para fazer. Eu tenho umas palestras minhas todas salvas em computador e eu ficava abrindo uma, não é. Aí veio aquele negócio, é com o livro, você vai fazer a palestra com o livro, mas como assim com o livro? E aí no trem veio toda a palestra para mim, eu fui anotando aqui no celular, peço perdão, está em módulo avião, mas eu vou ter que usar, tá? Então hoje nós vamos falar do Evangelho no lar. Quem faz Evangelho no lar? Aqui levanta a mão. Legal. Quem gostaria de fazer o Evangelho no lar, levanta a mão. Então hoje vocês vão aprender a fazer. E para quem faz, é a oportunidade de tirar dúvida, tá? Nós vamos fazer uma palestra bem aberta. Se der tempo a gente dá uma simuladinha rápida, se não der, a gente tira a dúvida. Eu até trouxe o óculos. Hoje o negócio vai ser embaçado. Nunca usei óculos aqui na frente, primeira vez. Começa assim, né? Então eu tenho um roteirinho que eu uso na minha casa, esse roteiro tem folha impressa aí, a gente pode puxar no Google, né? A gente consulta o Google para tanta coisa, por que não consultar para o Evangelho no lar, né? Então assim, ó, primeiro passo, vamos escolher um dia para fazer o Evangelho no lar. Que dia? O melhor dia para a tua família. A partir daquele dia, nós vamos assumir um compromisso com o grupo da espiritualidade que vai cuidar desse evangelho conosco. Então, por exemplo, quando a gente é jovem, o filho é pequeno, né, a gente começou fazendo o evangelho de domingo à noite, chegava da casa da mãe, da sogra, os filhos estão em casa, você faz. Depois que os filhos crescem, não escolhe final de semana, porque você vai fazer sozinho, né? Escolhe uma segunda, uma terça, a gente faz de segunda, toda segunda-feira às 10 da noite. Muita gente aqui eu sei que faz de segunda, enfim, é o início de semana, normalmente segunda não tem festa, não tem aniversário, não tem casamento, não tem nada para atrapalhar, né? Segunda-feira é aquele dia brabo, início de semana, então é um dia legal para fazer o evangelho, 10 da noite. Então esse é o primeiro passo. Definir. Quem vai fazer comigo? Aí é legal combinar com quem vai fazer. Na minha casa não tem ninguém que faça comigo. Eu sou a ovelha negra da família, no caso, né, do evangelho, sou a ovelha branca da família. Só eu que quero rezar, só eu que quero orar, só eu que quero cuidar da alma. Não tem problema. Quando a gente faz evangelho sozinho, porque não tem companhia, ou porque a companhia não está junto, o importante é fazer em voz alta. Por que fazer em voz alta? Porque junto conosco, além da espiritualidade de luz que nos acompanha, nós somos um ponto de resgate. Para a espiritualidade, a casa que está fazendo o evangelho no lar naquele instante, acende uma luzinha luminosa. Assim. Então, por exemplo, tem um irmãozinho que está em sofrimento na espiritualidade, no umbral, mas ele está a ponto de ser resgatado. Então a espiritualidade, né, resgata ele do umbral, mas ele ainda não tem energia suficiente, mesmo que adormecido, para ir para um posto de tratamento. Então passa na casa do seu Antônio, naquele dia que ele está fazendo o evangelho no lar, acompanha o evangelho, mesmo adormecido. Por que a espiritualidade não dá só a energia dela para aquele espírito? Porque a energia é o mesmo princípio aqui da casa, quando vocês tomam passe. Senão não precisava vir no centro tomar passe. Toma passe em casa. Mas por que precisa da energia do médium? Porque nós temos uma energia mais densa, que combina mais com a energia de vocês. Da mesma forma aquele irmãozinho que está em sofrimento. Ele está ali adormecido, ele não vai incomodar, mas ele precisa ser energizado para fazer essa viagem, né, na espiritualidade. Então, fica naqueles 15, 20 minutos do nosso evangelho, conosco ali, se energizando do que nós temos de sobra de energia. Nós estamos num momento de luz, de oração, em que a gente emana muita energia de bênção, vai servir para aquele irmãozinho completar a viagem dele até o ponto de resgate. Quem assistiu o Evangelho no Lar sabe o quanto é difícil para a espiritualidade ir lá no umbral, retirar o irmão, colocar lá nas câmeras de tratamento, né? Então, além da gente se ajudar, a gente ajuda o outro. Por isso que é legal fazer em voz alta, tá? De repente o irmãozinho não está adormecido, está aprendendo um pouco. De repente tem um grupo de estudo que foi designado junto com a espiritualidade de luz para fazer o Evangelho no lar dentro da nossa casa. E tem gente que fala assim, mas eu tenho medo. Minha casa vai encher de espírito?
Na verdade, tua casa já está cheia de espírito. Só vai mudar. Sai as tranqueiras e entra os bonzinhos. É mais ou menos assim que acontece no Evangelho no Lar. Quem tem animal quando começou a fazer Evangelho no Lar? É uma coisa super interessante. Os animais, nos primeiros dias do Evangelho no Lar, eles ficam agitados. E muita gente não entende, fica com medo, para de fazer o Evangelho. Não, gente. 10, 15 minutos antes da gente começar o Evangelho, chega a galerinha do bem lá em casa da gente, na casa da gente. Imagina para o teu animal, não conhece ninguém, de repente entra 4, 5. O animal percebe? Lógico. O animal vê? Lógico. E ele fica agitado, é gente desconhecida, começa a latir, começa a correr pela casa. Quem tem passarinho começa a se debater, de repente na gaiola, piar, enfim. É mais ou menos quando chega a visita, pode reparar. À medida que o animal acostuma com aquelas visitas, é que nem as pessoas que ele conhece. Ele se acalma. Ele também vai fazer parte daquele evangelho. Nós temos um cachorro que a gente pegou ele com 6 meses, agora está com 1 ano e alguma coisa. Os primeiros evangelhos que ele participava com a gente, ele já é meio gardenalzinho, coitado. Mas ele ficava mais agitado ainda, porque ele via aqueles espíritos chegando, né? E ele ficava muito agitado. Hoje, 2 minutinhos antes do evangelho, ele senta no pé da mesa e fica quietinho. Hoje o evangelho também é para ele. Ele também se acalma, passa uma noite mais tranquila. Exatamente por isso, porque ele já percebeu que é uma visita do bem, que é uma visita de amor. E o animal, ele tem muita sensibilidade, tanto para um lado como para o outro. E por que é importante fazer o evangelho no lar? A última música tem lá no texto: entra na minha casa, entra na minha vida. Quando a gente vem aqui assistir a palestra, procurar o tratamento, a gente está cumprindo a frase: entra na minha vida. Jesus, entra na minha vida. Mas a gente precisa começar esse processo um passo anterior. É entrar na minha casa. Porque tem hora que a gente vai precisar remar sozinho, tem hora que a gente vai precisar remar sozinho. Mas se a gente remar em conjunto, não é muito melhor? O evangelho no lar serve para isso. Eu cuido de mim, chego no meu lar, está aquela bagunça. Aí eu venho aqui no centro terça-feira, cuido de mim, volto para minha casa, já está aquela bagunça de novo. Né? Por quê? Porque é natural, gente. Aonde estão os nossos maiores inimigos? Dentro do nosso lar. Não é assim? É normal que os nossos conflitos estejam ali. Mas e se a gente tiver uma palavra amiga, uma palavra de luz? Esses conflitos não tendem a ser menores? Quantas vezes a gente vai discutir alguma coisa dentro de casa e a gente lembra daquela frase do evangelho que marcou a gente naquela semana? Aí você fala: eu não vou estragar isso. Eu não vou discutir. Eu não vou trazer isso para dentro do meu lar. Está tão bom assim, né? Oramos ontem, ou estamos orando durante toda a semana, toda semana, uma vez por dia. Para que eu vou estragar? Né? Eu quero que a oração permaneça no meu lar, no meu relacionamento, na minha... É difícil? É difícil. Tem hora que é o que eu falo, né? De vez em quando nas palestras. A pessoa sabe onde está o botão. E ela aperta. E a gente dá a resposta. Mas com o evangelho no lar, a resposta fica menos intensa, fica mais amorosa. A gente começa a colocar amor dentro da nossa casa. E aí a gente vai substituindo as energias ruins pelas energias boas. Às vezes dá uma bagunçada na casa da gente? Dá. Quem já fez reforma em casa? Quem já trocou móvel, né? Mudou tudo de lugar? Vira aquele caos, não vira? É poeira, parede quebrada. Então você fica ali 1 mês, 2 meses naquele processo, muda o móvel de lugar, aqui não ficou legal, aqui não está cabendo mais, troca por esse, vamos diminuir o tamanho da mesa. Energeticamente, quando nós começamos a fazer o evangelho, tem gente que fala assim: minha vida piorou. Não é que a vida piorou. A espiritualidade está mexendo com as energias da tua casa. E, gente, por incrível que pareça, muitas vezes a gente também é um pouquinho viciado naquela energia negativa. Afinidade. Sabe aquele malzinho que a gente ainda tem no coração? Quem falar que não tem está mentindo.
vai fazer falta aquela energiazinha daquele irmãozinho que fica junto comigo, que ele sabe que eu me afino com ele, senão ele não estaria comigo. Vai fazer falta ele ali na minha casa. Mas a espiritualidade, quando vem fazer o Evangelho, vai doutrinar esses irmãos que estão lá. E alguns aceitam o resgate, o tratamento, a melhora de vida, espiritualmente falando. Então dá uma bagunçada, mas depois as coisas se acalmam. Por isso que é legal a gente persistir. 4, 6 semanas, os animaizinhos vão se acalmando, vão se familiarizando com os espíritos amigos que vêm. A gente também vai se familiarizando com essa energia nova que está entrando, né? Vamos tirar o velho para o novo entrar. Então vamos tirar o que tem de negativo e deixar a luz entrar na nossa casa. Tudo isso é um processo de transformação, né? E aí, eu anotei algumas coisas que a gente precisa evitar, né? Evangelho no lar é evangelho para o lar. Então a gente pega uma garrafinha d'água, coloca na mesa e vai fazer a prece. A prece é para a família. Ali, gente, nós estamos orando para a nossa família, para os nossos problemas íntimos, para o nosso lar, para as pessoas que vivem ao nosso redor. Resolver os problemas do mundo nós vamos fazer em outro instante. Ali a gente tem que ser um pouco egoísta. Então, a prece também é nesse sentido. Agradecer as bênçãos que a gente está recebendo, nos dar coragem, né, para enfrentar as dificuldades da semana, a dificuldade financeira que a gente está passando, nos dar o entendimento de por que aquele filho está no momento mais rebelde, por que o outro está no momento de sofrimento, por que o meu pai, minha mãe está passando por uma doença, né? Ao invés de pedir a cura, pedir o entendimento, o merecimento para que aquela doença se dissipe de alguma forma, ou se não é o momento dela dissipar, que a gente tenha a sabedoria e a força necessária para conviver com aquele problema, onde todo mundo da família está aprendendo. Então a prece no Evangelho no Lar é para isso, tá? Então combinei o dia, peguei os livros, ó, aqui tem alguns livros que a gente usa normalmente. O ideal é começar pelo Evangelho no Lar. Aí quando a gente dobrar todas as páginas que a gente leu, aí a gente vai para um outro livro. Esse Vinha de Luz, é de Chico Xavier, é legal. Peguei 2 Vinhas de Luz, só mudou a capa. Mas Caminho, Verdade e Vida é legal. Ó, Meditações Diárias, eu vou ler um trechinho se der tempo desse livro. Também é legal. Então, tudo isso é a nossa rede de apoio por Evangelho. Fez a prece inicial, vai fazer uma leitura do livro. E aí, gente, é muito importante uma coisa. Fez a leitura do livro, não olhe para o outro e fale, tá vendo? É para você. Acabou o Evangelho na tua casa. Você demorou 1 mês para o marido fazer o Evangelho com você. Cada dia ele inventava uma desculpa. Aí o dia que ele senta para fazer uma... Tá vendo? Tá vendo, mas não era o que ele queria. Pega para você a leitura. E ó, gente, coisa chata. Passa 2 dias. Lembra o que saiu no Evangelho no Lar? Gente, você pega a lição para você, o outro pega a lição para o outro. Sabe por quê? É mais fácil mudar ou é mais fácil parar de fazer o Evangelho? Lógico que é mais fácil parar de fazer o Evangelho, né? Tá cutucando a ferida. Precisa o outro apertar para sangrar? Não. A gente já está ali, com os nossos conflitos internos se reformando. Você quer ver acabar com o cara ou acabar com a esposa? Você tem que falar isso para tua mãe. Não bota a sogra no meio do Evangelho no Lar. É outro problema. Então, assim, gente, compreensão, carinho, amor. Cada um dentro do seu entendimento, cada um dentro do seu tempo, da sua compreensão, e está tudo bem. Porque é assim que as nossas relações vão melhorar em casa. A gente começa a trazer isso para a vida. E à medida que você cobra menos do outro durante o Evangelho, você cobra menos do outro no dia a dia, não é assim? Ainda cobra, mas menos. Porque você começa a aprender que aquilo dá resultado, que aquilo melhora o outro também, não é só você. Então muitas vezes a gente melhora o outro pelo nosso exemplo, porque ninguém muda o outro, né? A gente muda só a gente mesmo. Outra coisa que pode acontecer, 9 horas, marquei meu Evangelho, 9h05 toca a campainha. O que eu faço? Ou 5 para as 9,
chegou uma visita. Com o tempo, a família vai se acostumar, vai saber que você faz o evangelho. Né? Gente, ninguém precisa falar que é espírita, que os caras já vão achar que vocês estão fazendo macumba em casa. Não é isso. É evangelho no lar, é estudo bíblico, é estudo do evangelho. Acabou. Não mais do que isso. Chegou 8:55. Gente, de segunda-feira, às 9 da noite, a gente faz oração aqui em casa, com a minha família. E eu vou precisar convidar vocês para participar com a gente. Vocês se importam? Normalmente a pessoa vai falar que não. Sentou na mesa, abriu o livro, o cara é evangélico, começou a falar de reencarnação. Não vai na reencarnação. Pega os outros tópicos que a leitura trouxe para você, da palavra de Deus. Evita aqueles assuntos que são específicos do espiritismo. Quando a gente está sozinho, a gente fica mais à vontade para discutir essas coisas, né? O motivo da reencarnação e tal. Quando você está num grupo mais eclético de seitas religiosas, respeita o outro. Não impõe para o outro o que você acredita. Cada um acredita no que acha melhor para a vida. E está tudo bem, é como eu falo sempre, não existe a melhor religião. A melhor religião é aquela que me aproxima mais do Cristo. Para um é o evangélico, para o outro é o católico, para o outro é o espiritismo, e está tudo bem. A gente não tem que impor. Já pensou se só tivesse uma religião? O cara vem aqui e não se encontra. Ferrou, não tem para onde ir. E Cristo precisa de todo mundo. Né? O rebanho dele está em todos os lugares. Deixa eu ver, entenderam? Então chegou a sogra, não toca naqueles assuntos delicados. Vamos falar de coisa mais amena. Eu vou viajar. E agora? Tem gente que fala assim, eu não vou começar a fazer evangelho, porque espírita é preguiçoso. Ele arruma um monte de muleta para não fazer as coisas. Aí ele fala assim, eu não vou fazer evangelho não, porque e quando eu viajar? O que vai acontecer? Não tem problema, gente. A gente já fez evangelho no carro, deu horário, segunda-feira, 10 horas da noite, está viajando? Faz o evangelho no carro. Abre o livrinho, enquanto um está dirigindo, o outro está fazendo a oração inicial, está lendo, discute, né? A leitura, faz a prece final, faz as vibrações, está tudo bem. Não tem problema. Não estou no carro, estou num hotel. Dá para fazer o evangelho? 10 horas na segunda-feira, deu para a gente se organizar, a gente saiu para jantar, voltou, leva o livrinho. Hoje, esqueceu o livrinho? Puxa um texto aqui no Google, você põe aqui Vinha de Luz no Google, aparece aqui o livro todinho para a gente. Faz o evangelho, beleza. Não vai dar para fazer, no evangelho anterior já comunica a espiritualidade. Fala, ó, a gente vai estar numa viagem na próxima semana, possivelmente a gente não vai fazer, na semana seguinte a gente retoma o evangelho. Está tudo bem, não é motivo para não fazer o evangelho uma viagem ou algum compromisso do tipo. E se eu esqueço? Não pode fazer que nem remédio não, tá? Eu esqueci, vou tomar 2 vezes. Não. Ah, vou fazer na quarta e na segunda-feira. Não. No momento que você esqueceu, faz uma oração, né? Se comunica lá com os amigos que vai na tua casa fazer esse evangelho e fala, ó, segunda-feira eu tô lá de novo. Eu esqueci, perdão, tive um dia difícil, ou aconteceu um imprevisto no momento que a gente ia fazer, tivemos que sair para socorrer alguém, um carro que quebrou, enfim. E aí a gente não fez o evangelho. Ah, uma última coisa aí a gente dá uma simuladinha rápida de como é o evangelho. Tem gente que acha que tem que dar passividade no evangelho, né? Desde que para começar não se dá passividade, não se faz nada mediunicamente falando dentro da sua casa. Não é legal, tá? A gente aconselha a não fazer isso. Processos mediúnicos são feitos em lugares preparados, em horários pré-determinados, como é aqui, né? A gente tem o atendimento com vocês, que a gente usa a mediunidade, a gente tem o trabalho de desobsessão uma vez por mês, num determinado horário que a gente usa a espiritualidade, a gente tem o curso no domingo que a gente faz o desenvolvimento mediúnico e a gente utiliza a espiritualidade, tudo com assistência espiritual. Porque senão vira sessão mediúnica a tua casa. Aí começa a juntar vizinho mesmo. Todo mundo quer ir lá fazer pergunta, o espírito, normalmente espíritos que se prestam a isso não são espíritos de luz, porque o espírito de luz, por regra, sabe que isso não é legal. Ele não vai em qualquer lugar da passividade ou utilizar um médium para falar o que ele precisa falar. E aí a gente fica à mercê de situações adversas.
Pode pegar um espírito zombeteiro e ao invés de melhorar a tua relação familiar, vai piorar. Porque ele vai ficar ali, porque ele sabe que tem alguém, né, que se enche de orgulho para dizer que está dando passividade igual um espírito de luz e muitas vezes não é. Toma cuidado, tá? Tem dia certo, lugar certo, horário certo e preparação para trabalhar com a espiritualidade. Beleza? E aí a gente faz a prece final e as vibrações. Então vamos lá. A gente se reuniu, sentou à mesa. A água é coletiva no Evangelho no Lar, tá? Não é como aqui que cada um leva a sua garrafinha e toma, não. Então, alguém faz a prece. Que nem em casa, por exemplo, uma semana eu faço a prece e a Regiane lê o trecho do Evangelho. Na outra semana a gente inverte. Tem gente que só um vai fazer oração porque todo mundo tem vergonha. Não tem problema. É uma prece simples, como eu falei, agradecendo a espiritualidade por estar ali, pedindo proteção para os seus filhos, para a tua família, para o teu lar, para que proteja, para que não deixe nenhuma energia negativa entrar. E assim, ó, e se tiver algum irmãozinho inferior, não é para expulsar de casa não, gente. Que a espiritualidade possa auxiliá-lo, né, levá-lo para um local de tratamento. É tudo com muito amor e carinho, tá? Todos nós temos direito a chegar no Cristo. Ninguém é ruim. Alguns espíritos estão doentes. Fazem o mal porque ainda não conheceram o bem. E não tem nenhum problema a gente pedir para que eles sejam auxiliados. Não para que eles sejam expulsos do meu lar. Não é assim que as coisas funcionam. Tá? Beleza? Fez a prece, vamos abrir o Evangelho. Eu vou abrir na leitura que a gente teve aqui hoje, que é uma lição bem legal. Aí, abri aleatoriamente e caiu lá. Imunização espiritual. Se te decides, efetivamente, a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário que te convenças que todo minuto é chamamento de Deus a nossa melhoria e renovação. Que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho, inclusive aquelas que nos incomodam. Que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar a favor de alguém. Que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema. Que sem amor não há base firme nas construções espirituais. Sem amor nunca chegaremos ao Cristo. Que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho. Enquanto a gente está reclamando, nós não estamos produzindo. Que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavrá-lo. Então nunca vamos nos considerar melhor que alguém que está conosco. Todos nós somos filhos de Deus e, como eu falei, né, merece o apoio do Cristo. Que não existem pessoas perversas, olha aqui, ó, não tem irmãozinho mau, e sim criaturas doentes a nos requisitarem amparo e compaixão. Isso serve para encarnado e para desencarnado. Que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio. Aquela raiva que guardamos dentro de nós e do nosso coração é um veneno que nós tomamos. A gente só acha que está dando para o outro. Que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar. Então, está aí mais uma importância do Evangelho no Lar. O estudo da boa palavra, da palavra de luz, né? Nós e nossos filhos. E que, em suma, não basta pedir aos céus, através da oração, para que baixem a terra, mas também cooperar através do serviço ao próximo para que a terra se eleve igualmente para os céus. Então, não basta pedir, precisamos fazer a nossa parte. E aí a gente pode ler e depois comentar ou fazer como eu fiz. Vai lendo, vai comentando, vai ouvindo o outro, vai compreendendo o entendimento do outro. Não é porque ele entendeu uma frase diferente de você que ele está errado. Não é para criar discussão, né? Começou a orar, saiu na porrada. Não é isso, entendeu? É compreender o outro, abrir o coração mesmo. Nós estamos em tempos diferentes. Todas as frases que eu li aqui, vocês podem ter entendido de uma forma diferente. E está tudo bem. Terminou? Então aí a gente faz as vibrações. Aí eu vou ter que colocar o óculos. No roteiro já vem a vibração pronta. E aí, gente, uma coisa muito importante. Algumas famílias têm o hábito, inclusive o roteiro nos dá esse direito, de orar por alguém nas vibrações. Tomem muito cuidado. Isso vale para a vida de vocês. Quando vocês forem orar por alguém,
Entregue a sua oração para a espiritualidade. Não ore direto para a pessoa. Por exemplo, o Alessandro está passando por uma dificuldade. Então, eu estou aqui, o Alessandro, coitado, está passando por essa dificuldade. Vamos orar para que ele melhore, para que ele se dissipe desse mal, para que isso pare de atormentá-lo. Quando eu faço isso, eu me ligo ao Alessandro e a tudo que está com ele. Digamos que ele esteja com um obsessorzinho de 3 metros de altura, que parece um dragão de tão feio. Esse espírito vai se ligar a mim. Por quê? Porque eu quero ajudar o Alessandro e ele não quer que eu ajude o Alessandro, porque o Alessandro tem que chegar no fundo do poço. Até saiu de perto de mim, então. Como é que eu ajudo o Alessandro? Eu sou proibido de orar por ele? Não. Que a espiritualidade amiga, na medida do merecimento do Alessandro, leve a ele todas as bênçãos que ele precisa para esse momento. Pode ser que ele não mereça a cura ainda, porque essa doença está lhe trazendo aprendizado. Mas que a espiritualidade lhe dê força, lhe dê compreensão, né? Para que ele passe por essa dificuldade sentindo a menor dor possível, para que ele compreenda logo o porquê dessa dificuldade na vida dele. Utilize a espiritualidade para levar ao Alessandro o que a gente está pedindo. Eles têm luz, eles são fortes, eles sabem o que o Alessandro precisa. Eu não sei. E eu não sei com que eu estou mexendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ora para alguém, quando a gente pede algo para alguém. Entregue sempre na mão da espiritualidade de luz. Mesmo fora do Evangelho. Eu vou orar para minha mãe. Que a minha mãe consiga a graça que ela está buscando. Que o meu parceiro consiga o emprego que ele está querendo. Que a espiritualidade o auxilie no emprego que ele está buscando. Que a espiritualidade ilumine os caminhos da minha mãe para que ela entenda melhor a dificuldade dela. Porque eu não me ligo à pessoa e nem aos obsessores que está com ela. É assim que a gente ora para o outro. Tá bom? A gente ora tudo errado, né? Aí não sabe porque a vida virou. Nossa, eu estava tão bem, orei para o fulano, eu acho que eu peguei tudo dele. Pegou mesmo. Ele saiu ótimo. Eu estou toda ferrada aqui em casa. É lógico que está ferrada. Você se ligou à espiritualidade que está com ele, inferior, ficou com você, ele saiu legal pra caramba. Não acontece muito isso quando a pessoa entra na nossa casa e joga tudo lixo lá. Aí ela fala, estou tão melhor de falar com você. Lógico, né? A gente vira latão de lixo. Então, é legal ouvir, é legal emprestar o ombro, é legal pedir para o outro. Mas a gente precisa se proteger também. A pessoa não faz por mal. Mas, de repente, tem um irmão inferior com ela que vai nos fazer mal. Porque não quer que a gente ore pela melhora dela. Não quer que ela melhore, quer que ela sofra mais. Então a gente tem que tomar cuidado. Amém? Já passamos da hora, vamos lá. Então vamos fazer a vibração. Vibremos amorosamente. Fizemos o Evangelho, a leitura, vamos fazer as vibrações. Vibremos amorosamente pela fraternidade. Gente, mentalizem comigo que vai valer já para a nossa vibração de fechamento, tá? Da nossa palestra. Pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade. Pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões e por nossos familiares e amigos. Pelo reerguimento dos decaídos, pela reabilitação dos presidiários e por todos os trabalhadores do bem. Pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores e pelo desenvolvimento espiritual da juventude. Pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas e por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Aqui já englobou tudo, né? Vocês perceberam? E aí fazem a prece final. Agradeçam a presença da espiritualidade amiga, né? Que esteve no seu lar. Agradeça pelas bênçãos que a gente recebeu na semana, pelos livramentos que nós e os nossos familiares muitas vezes até não percebemos, mas ganhamos da espiritualidade. E fecha o Evangelho. Semana que vem estaremos todos lá novamente. Um golinho para cada um, né? Antes da pandemia a gente tomava no copo todo mundo junto.
Agora é legal pôr na garrafinha, põe um golinho em cada copo, um pouquinho pro cachorro, um pouquinho pro papagaio, um pouquinho pro passarinho, porque é para a família. E eles fazem parte da nossa família. Acabou o evangelho. Tempo de 15 a 30 minutos. Não é legal ficar mais que isso. Por quê? Porque aquele grupo que está comigo, daqui 15 minutos tem que chegar na casa de alguém. Então, de 15 a 30 minutos é um tempo legal para a gente fazer todo esse processo aqui. Beleza? Quem não faz o evangelho agora pode fazer, gente. Começa sozinho, não tem problema. Logo o grupo vai se formando. Meu filho é ateu, fez evangelho a vida inteira comigo, com a minha esposa. Porque o evangelho é muito mais do que só palavras religiosas, é conduta moral. Por isso que é legal a gente levar isso para dentro da nossa casa. Eu cresci fazendo evangelho no lar, trouxe isso para a minha vida, meus filhos cresceram fazendo evangelho no lar, levaram isso para a vida deles. Graças a Deus nós somos uma família abençoada. Né? Isso aí, não tem segredo. É trabalho, estudo, né? E coração em Cristo. Amém? Amém. Então vamos fazer a nossa prece final do nosso evangelho no lar. Então vamos lá. Agradecemos ao Pai pela presença da espiritualidade amiga aqui hoje, reunida em nosso auxílio. Agradecemos ao Pai a toda a luz que entrou no meu lar nesse instante. Abraçou os meus filhos, o meu parceiro, os meus companheiros do mundo animal. Abraçou também os meus irmãozinhos em dificuldade que ainda se encontram aqui presentes. Que essa espiritualidade continue me protegendo, me iluminando meus familiares, minha casa, meu lar, iluminando o meu caminho, no meu trabalho, de todos que se encontram aqui presentes. E que estaremos aqui a semana que vem novamente, reunidos nesse mesmo horário, a serviço do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Isso aí, acabou o evangelho. Tá vendo? Não dói nada. É grátis. Fala de Deus.